Matias Rojas não foi registrado no boletim informativo da CBF e não fará sua estreia contra o Atlético Mineiro. E será que se o Luxemburgo cair, Odair Hellmann pode ser o novo treinador do Corinthians? Vamos falar também sobre Renato Augusto, que está de volta para a partida de amanhã. Você vai entender tudo agora no canal do Corintianeiro, logo após a vinheta. Fala, fiel torcida do Todo-Poderoso Timão, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E de antemão, como sempre, gostaria de pedir para você se inscrever em nosso canal e deixar o seu like, tá pessoal? Por que é importante você se inscreva? Porque aqui trazemos vídeos do Corinthians atualizado todos os dias. E fiquem até o final desse vídeo, porque temos informações do Corinthians aí importantes sobre a movimentação do Timão no mercado da bola. Então vamos iniciar o vídeo de hoje falando do Matias Rojas, que não vai jogar a partida contra o Atlético Mineiro. Não deu tempo do jogador se inscrever no BID. Lembrando que o horário final para inscrição no boletim informativo da CBF é até às 7 horas da noite. Quando era 3 minutos para 7, o jogador ainda não tinha sido inscrito. Aí deu um pau lá no site, tá? O site lá ficou com bastante acesso e corrompeu ali por um certo tempo. Então não deu para ver esses últimos minutos finais. Mas é muito difícil que dê tempo do jogador ser inscrito. Então, mais uma vez, demonstrando aí a incompetência da diretoria do Corinthians. Porque desde quando o Matias Rojas chegou, que ele já acompanhou a partida do Corinthians contra o Red Bull Bragantino, já teria dado tempo de inscrever o atleta, ele já podia ter jogado na Copa do Brasil diante do América. Mas o Corinthians não podia inscrever nenhum atleta porque estava com transfer ban, tá? Dívida aí que impede você inscrever e vender qualquer atleta. O que o Corinthians fez? No dia de ontem pagou uma dívida de 17 milhões de reais, se livrando do transfer ban. Aí agora sim veio a parte burocrática, que é a parte de papelada, que não deu tempo de chegar a tempo e inscrever o atleta. E com isso o Corinthians sai prejudicado, porque é um grande jogador. Temos informações importantes aí do Samir Carvalho, que trouxe que o Matias Rojas fez treinos excelentes no Corinthians, treinos de encantar os olhos, foi o destaque no treino do Timão. Obviamente que ele é protagonista e chega para ser titular e já está chegando treinando bem. Fez falta contra o América e vai fazer falta no jogo de amanhã às 6h30 lá em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. Mas comentem aí, fiel, eu quero saber a sua opinião, porque aqui respondemos todos os comentários. Pessoal, agora falando sobre a possível escalação do jogo do Corinthians de amanhã, temos uma ótima notícia. O zagueiro Gil vai estar no banco de reserva. Essas informações que temos, que o zagueiro pediu para sair do time titular. Por quê? O zagueiro enfrenta uma pressão muito forte da torcida do Corinthians por causa dos seus erros que ele vem cometendo a cada jogo. Então o Corinthians deve fazer uma dupla de zagueiro com Bruno Mendes e Murilo, tá fiel? O Fagner ainda continua na lateral do Corinthians, porém o Matheus Bidu volta na posição de titular do Timão. Vamos torcer para o Bruno Mendes fazer uma ótima partida para nunca mais sair da posição de titular. Porque se ele fizer uma boa partida, aí não tem como mais contestar em nada a volta do Gil ao time titular do Corinthians. Então aí até que enfim, uma ótima notícia para o Timão. Mesmo que o Matias Rojas não estreie, fiel, Renato Augusto vai para o jogo contra o Atlético Mineiro. Ele já está treinando com a equipe titular, treinou hoje com a equipe titular do Corinthians e deve ir para o jogo aí na partida de amanhã. Então aí também temos ótimas notícias, porque o Renato Augusto, mesmo machucado, com uma perna, é melhor que todos os meio-campo do Corinthians. Mesmo que ele está sem ritmo de jogo, mesmo que não aguente jogar os 2 tempos inteiros, é um jogador que faz muita diferença pela sua qualidade de passe, pelo seu arremate de fora da área, tá? Então o Renato Augusto aí deve ir para o jogo para o Corinthians, até que enfim uma boa notícia, tá fiel? Então Renato Augusto confirmado para o jogo de amanhã diante do Atlético Mineiro. Mas comentem aí, o que vocês acham da volta do Renato Augusto?
Vocês acham que ele deveria iniciar como titular ou não? Quero saber a sua opinião, fiel. Agora sobre o mercado da bola, fiel torcida do Corinthians, o Timão insiste na contratação do Zé Wellison, volante do Fortaleza. O Corinthians não desistiu da contratação do volante de 28 anos, tá? Primeiramente, as primeiras negociações entre Corinthians e Fortaleza foi para envolver jogadores na contratação do volante, que foi negado pelo Fortaleza. Agora o Corinthians cogita comprar o atleta do Fortaleza, pagar a sua multa rescisória e comprar os direitos federativos do Zé Wellison para ser o novo volante do Corinthians. O que eu acho sobre essa história é que se o Zé Wellison é reserva no time do Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza, com todo respeito ao volante, se ele não serve para ser titular do time do Fortaleza, ele serve para ser titular do time do Corinthians? Eu não entendo esses parâmetros de contratação do Corinthians. Eu já trouxe isso em vídeos anteriores. Será que o Corinthians aí não está mergulhando em mais uma bomba? Porque se o cara não consegue ser titular do Fortaleza, vai ser titular do Corinthians? Obviamente que ele deve ser melhor que os volantes que estamos aí, mas a intenção é renovar o elenco para peças importantes, para engrenagens importantes. Porque o que nós não precisamos agora é jogadores para compor elenco. Precisamos de jogadores que chegam e resolvam a situação do Corinthians. Porque é um time que não é produtivo, tanto no setor de marcação, tanto no setor de criação, tanto no setor de ataque. O time do Corinthians não é produtivo por inúmeras questões. Erros de diretoria, erro de planejamento, erro de escalação, erro da comissão técnica e erro dos próprios jogadores que estão em condições físicas péssimas. Jogadores que estão com deficiências técnicas gravíssimas. Então vai chegar mais um jogador aí para compor elenco? Não, o Corinthians precisa de jogador que chega e fala, eu sou titular e pronto, acabou. Assim como o Matias Rojas, que chega para ser protagonista. Mas comentem também, eu quero saber a sua opinião sobre a possível contratação aí do Zé Wellison, tá, fiel? Agora, por falar em Vanderlei Luxemburgo, eu já trouxe no vídeo de hoje que está ameaçadíssimo a cair do comando técnico do Corinthians, tá, fiel? Outra notícia importante que eu quero passar para vocês é que o Corinthians cogita o Dair Helman. Cara, se o Vanderlei Luxemburgo cair diante do Atlético Mineiro, se o Corinthians levar uma goleada lá, que não é difícil, ou mesmo que o Corinthians empate lá e perca para o América, o Luxemburgo venha cair e o Corinthians contratar o Dair Helman, vou falar uma coisa para vocês, essa diretoria não tem nem que terminar seu mandato até dezembro. Tem que pegar esses caras lá e fazer um impeachment, cara. Porque não adianta o Corinthians vir com o Dair Helman, vir com o Roger Machado, que o cara já vai chegar sem vestiário. O elenco do Corinthians só tem jogadores aí que foram consagrados no passado. Só tem medalhões aí folgados, medalhões que não gostam de treinar. Então se o Corinthians não trazer um treinador de peso, um treinador que chega no vestiário, o jogador abaixa a cabeça, um treinador que o jogador tem medo, precisa ter medo, mas pelo menos respeito, o Corinthians vai ser dominado. Porque os medalhões dominam o Corinthians. O Gil, por exemplo, estava com cadeira cativa até pouco tempo atrás. Então o Corinthians precisa investir em uma comissão técnica eficiente, de preferência da Europa, porque no Brasil, quais são os treinadores que estão livres no mercado? Roger Machado? Pelo amor de Deus, fiel, pelo amor de Deus. O Dair Helman? Pelo amor. Ou o Corinthians contrata um técnico que está ocupando o cargo, igual o Pedro Caixinha, que foi cogitado no Corinthians, que é um treinador português, ou um Vojvoda, que eu acredito que é muito difícil sair do Fortaleza. O Vojvoda já rejeitou o Corinthians aí 2 vezes. Se o Corinthians não contratar um técnico que esteja empregado, eficiente, com bons resultados, o Corinthians deve ir para a Europa. Se o Corinthians trazer aí o Dair Helman, o Corinthians está trocando 6 por meia dúzia, não está fazendo diferença nenhuma. Aí eu prefiro ficar com o Vanderlei Luxemburgo. Tá, fiel? Então as notícias do Corinthians que temos aí são essas. Quero que vocês comentem aí. O que vocês acham do Dair Helman? Vocês acham que seria um bom treinador para o Corinthians? Você acha que ele poderia fazer um bom trabalho no Timão? Lembrando que temos um repertório do trabalho dele recente agora no Santos, que é um time também que está precário aí, flertando com a zona de rebaixamento. Mas comentem, que eu quero saber a sua opinião.
que é de grande relevância para esse canal e eu respondo todos os comentários sem exceção. Fiel, muito obrigado pela sua presença. Não esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. E vai Corinthians!